Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Falamos sobre os avisos, a programação da nossa igreja. Participe, não fique de fora. No sábado, mesmo você que não vai apresentar, venha participar, vai ser uma festa. E depois traga o prato, né, de salgado, caldo, comida típica agora desses tempos de festa junina, né, irmãos? E quando acabar o culto, nós vamos subir para a casa pastoral e haverá confraternização, amém? Então, traga o seu pratinho e vamos todos juntos participar. Quero ver toda a igreja aqui em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do 24. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite de Santa Ceia, Senhor, vem falar com a tua igreja, ó Deus, vem revelar o teu querer e a tua vontade ao teu povo. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, ó Pai. Senhor, que o teu alimento venha nos sustentar, nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto fala sobre edificação, sobre edificar. E um dia propício de nós pensarmos em edificar a nossa vida é o dia da Santa Ceia, porque é um dos propósitos da ceia, é nos edificar para a vinda do Senhor, amém? Você crê que Jesus voltará? E a cada dia, a cada momento que estamos aqui, cada vez que nos reunimos na mesa do Senhor, nós estamos edificando a nossa vida espiritual, nos preparando para a volta do Senhor, edificando a nossa casa na rocha, aleluia. Enquanto muitos buscam edificar sua casa, mas estão edificando sobre areia, nós buscamos edificar na rocha, e a nossa rocha é o Senhor Jesus, amém? Mas falando sobre edificar, irmãos, falando sobre construir, falando sobre firmeza nos nossos alicerces, eu creio que todos nós queremos estar firmes, constantes, inabaláveis, bem posicionados, bem firmados, e para isso nós precisamos escolher bem o material que nós estamos colocando na nossa casa. Qual é o material que nós temos escolhido para fabricar os nossos tijolos, para fazer as nossas edificações, para fazer os nossos alicerces, para que a nossa casa fique bem sustentada. Nós precisamos saber exatamente o que precisamos. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos vir à palavra do Senhor e entender o que é que nós precisamos para edificar. Quem quer crescer, prosperar, transbordar, ser abençoado? Aleluia. Falando sobre edificação, nós podemos falar sobre ter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida.
de nós sermos abençoados, prósperos, de nós avançarmos. Se nós estamos edificando, nós estamos avançando. Amém? Uma edificação, ela não começa pronta. Não tem como. Ela vai começar tijolo por tijolo. Mas o importante é que não pare, é que a gente continue avançando. É que a gente tenha um crescimento constante. E eu declaro essa bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um crescimento contínuo, um crescimento constante. Aleluia. Lá no Salmo 128 diz que aquele que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. Isso é prosperidade. Irmãos, prosperidade não é apenas recurso financeiro. Amém? Prosperidade é quando tudo na nossa vida flui, quando as coisas dão certo. E nem tudo na nossa vida depende de dinheiro. E prosperidade não é apenas financeira. Prosperidade tem a ver com família, prosperidade tem a ver com profissionalismo, prosperidade tem a ver com saúde, prosperidade tem a ver com equilíbrio mental, emocional. Amém, queridos? Pessoas desequilibradas não conseguem prosperar. Pessoas fracassadas mentalmente, emocionalmente frustradas não conseguem prosperar. Pessoas amarguradas, revoltadas, iradas, vingativas, não conseguem prosperar. E nós precisamos buscar no Senhor. Então, o que é que Deus nos ensina para nós prosperarmos? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos buscar instrução na voz do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu coloquei aqui 3 situações. Tem muito mais, mas os irmãos sabem que a gente tem um tempo limitado para falar, então nós vamos falar sobre esses 3 pontos que eu julgo importantes, amém? Para que a gente venha prosperar, para que a gente venha edificar uma casa, uma vida que flua, que caminhe, que não seja impedida pelas nossas próprias limitações, amém, queridos? Glória a Deus. Primeiro, nos livrar dos ídolos. Como assim, pastora? Porque nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E todos sabem disso. A pastora disse, eu sei. Que a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar, eu sei. Mas, irmãos, quantas coisas nós sabemos e não praticamos? Quantas coisas nós temos o conhecimento, mas não colocamos em prática? Vamos lembrar, irmãos, que inteligência é diferente de sabedoria. Amém? Você vai conhecer, você vai lembrar, você sabe, você conhece muitas pessoas que são extremamente inteligentes, mas não têm um pingo de sabedoria. São pessoas que conseguem aprender coisas numa facilidade espetacular. São pessoas que conseguem desenvolver coisas com uma facilidade imensa. São pessoas que tudo que você coloca na mão dele, ele desenrola. Mas aí quando você vai ver, todo mundo fala bem dessa pessoa, porque fala, olha como é inteligente, olha como é esperto, mas olha que pessoa, olha aqui, impressionante. Mas você vai ver, a família está destruída, a vida financeira não sai do lugar, é uma pessoa endividada, é uma pessoa cheia de problemas, cheia de contratempos na sua vida, cheia de histórias mal resolvidas, cheia de problemas que ele não consegue dar conta, e um problema remontou no outro, e no outro, e no outro, porque falta sabedoria. Então não adianta ser só inteligente, nós precisamos buscar a sabedoria do alto, aleluia. Em contraponto, eu tenho certeza que você conhece alguém, que às vezes nem tem muito estudo, para aprender uma coisa, meu Deus do céu, 50 vezes,
e vai voltar falando, aí eu não consegui ainda. Eu ainda não sei como é que faz isso. Mas você vai olhar. Às vezes é um senhorzinho, uma senhorinha, que tem um dinheirinho debaixo do colchão, guardadinho lá, ó, para a hora da necessidade, não é? Às vezes já construiu seu pezinho de meia, tem uma casinha de aluguel. Você não dá nada para ele, você conversa com ele, você fala, mas como? Família bem estruturada, é um exemplo, é um pai, é um avô exemplar, é uma mãe, uma avó exemplar, é um servo de Deus. Às vezes não consegue ler muito a Bíblia, mas é temente ao Senhor até debaixo d'água. Então, irmãos, às vezes não tem muita inteligência, né? Nesse sentido de facilidade, de pegar, de já entender, mas tem sabedoria. Amém? O Senhor te deu inteligência, você pode dar um glória a Deus. Se você acha que você tem pouca inteligência, pede porque Deus vai dar mais, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, peça sabedoria. É com sabedoria que nós administramos a prosperidade que Deus envia para nós. Amém? Porque não adianta, pessoas inteligentes, irmãos, não é que não ganha. Pessoas inteligentes ganham muito dinheiro, mas elas não sabem lidar com isso. E essa situação de não saber lidar faz delas pessoas sempre sem dinheiro e sempre endividadas. Não é assim? Quem lembra? Quem já viu os casos das pessoas que ganharam em Mega Sena? E depois perderam tudo e ainda ficaram devendo. Pessoas que ganharam o Big Brother estão mais pobres do que quando entraram, porque agora ainda tem dívida. Pessoas que, às vezes, por um talento, que é uma forma de inteligência, conseguiram aí fazer sucesso com uma música, a música estourou, e aí ele achou que pronto, que ele era milionário pro resto da vida. Aí no próximo CD não vendeu nada, está devendo, está pobre de novo, pior do que quando começou. Tem vários casos, irmãos. Então, para sanar, às vezes a pessoa que tem dificuldade, não basta chegar dinheiro. Na vida da pessoa que ainda não aprendeu a edificar a sua casa na rocha, se ela acha que o problema é falta de dinheiro, não adianta chegar dinheiro. Não chegou dinheiro na vida dessas pessoas? E não adiantou nada. Por quê? Porque ela não sabe edificar a casa na rocha, só sabe na areia. Quem só sabe edificar a casa na areia, vai edificar a casa na areia se tiver com o bolso vazio, vai edificar a casa na areia se tiver com o bolso na metade, e vai edificar a casa na areia se tiver com o bolso cheio também. No final das contas, ficou tudo do mesmo tamanho. Não basta chegar dinheiro. Amém, queridos? Então vamos entender o que eu preciso. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Diga, eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Mas não basta saber, saber é inteligência, você já sabe. Sabedoria é começar a praticar. Aleluia. E praticar gera dor, praticar gera desconforto, praticar, não é? Quem aqui sabe que ir para a academia é a melhor coisa para a saúde? Todo mundo sabe, todo mundo é inteligente, não precisamos ficar mais provando, convencendo. Todo mundo sabe. Agora, quantos conseguem praticar? Adianta saber. Saber é inteligência. Praticar é sabedoria. Ah, mas cansa. Pois é. Sabedoria é assim mesmo. Quem tem sabedoria faz o sacrifício. Ah, mas vai ocupar meu tempo. Vai. Ah, mas tem que pagar a academia. Sim, tudo tem seu preço. Isso é sabedoria. Maturidade para entender as coisas, que nada cai do céu, que nada acontece assim, que a prosperidade não vai acontecer chegando dinheiro, a prosperidade vai acontecer mudando de atitude e começando a colocar os tijolos corretos nesta construção, em nome de Jesus, aleluia. Vamos começar a colocar os tijolos certos na construção? Em nome de Jesus, amém?
Vamos começar a colocar os tijolos adequados na construção que a gente quer. Em nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente querer construir com material que não é compatível. Se a gente quer que algo aconteça, vamos construir com os tijolos certos. Buscar a Deus em primeiro lugar. E tudo que nós colocamos em primeiro lugar, preste atenção. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar, quem deveria estar em primeiro lugar? Deus. Se eu coloco outra coisa em primeiro lugar, eu estou colocando no lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tudo, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, que deveria ser o primeiro, é idolatria. Tem gente que idolatra família, carro, tem gente que idolatra casa, tem gente que idolatra o seu trabalho, tem gente que idolatra a sua vida financeira, tem gente que idolatra a vaidade física, o seu corpo, sua aparência. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar, estamos colocando no lugar de Deus, porque Ele deveria vir primeiro. E tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Amém? Por isso que nós não temos ídolos, né, irmãos? O mundo aí fora fala, ai, qual é o seu ídolo? É o fulano de tal, é o fulano de tal. Nós não temos ídolos, irmãos. Amém? Nós temos um Deus a quem honrar, a quem louvar, a quem adorar. Nós temos pessoas que nós admiramos. Admiramos o talento de um cantor, admiramos o talento de um pregador, mas não temos ídolos. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus. Amém? Nada, nenhuma pessoa, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Mas quando nós colocamos algo neste lugar, nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos, olha, eu não vou à igreja porque eu tenho que descansar, nós estamos colocando o nosso descanso em primeiro lugar. Quando nós falamos, eu não vou dizimar porque vai faltar dinheiro, eu estou colocando a minha vida, as coisas que eu quero fazer, que eu quero comprar, em primeiro lugar. Está ocupando o lugar que era de Deus. Então não basta saber que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. É necessário praticar. Aleluia. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, nessa questão dos dízimos, nós recebemos e não tiramos o do Senhor. Nós vamos ver se vai dar esse mês. Aí vai fazer as outras coisas. Vai dar? Me responda, igreja. Não vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque a gente tem um monte de preocupações, um monte de responsabilidades. E se a gente deixa Deus para depois, não chega nunca a hora de Deus. Se você sair daqui fazendo uma pesquisa séria, uma pesquisa honesta, perguntar para todos nós que dizimamos, todos nós, ninguém dizima porque sobra, ninguém dizima porque deu para dizimar esse mês, ninguém dizima porque agora eu estou ganhando melhor. Não, irmãos, fidelidade é no valor que a gente tem, fidelidade a gente apresenta ao Senhor, em todas as situações, quando está ganhando muito, quando está ganhando pouco, e é o primeiro. Se a gente não tira, depois não dá mais para fazer. Primeiro é o do Senhor. Quem quer prosperar em nome de Jesus? Coloque Deus em primeiro lugar, aleluia. Não negocia isso daí. Coloca Deus em primeiro lugar. Passa a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você vai ver o tanto que Deus vai te prosperar. A sua casa vai ser edificada sobre a rocha, aleluia. Feliz será e tudo te irá bem, glória a Deus. Vamos colocar o temor do Senhor no nosso coração. Vamos à frente. Segundo ponto, lá no Salmo 15, versículo 4, diz assim: aquele que jura e mesmo com dano seu não muda. Nós precisamos ser honestos. E honestos que eu quero dizer é em todos os sentidos, negociando com as pessoas, prometendo e cumprindo, sendo responsável por suas atitudes e principalmente
falando a verdade. Amém? Há um ditado aí que diz: aquele que fala a verdade não merece castigo. Antes você chegar e falar a verdade do que depois descobrir que foi uma mentira. A Bíblia diz que quem que é o pai da mentira, irmãos? Diabo. E nós temos que fazer como Jesus, quando viu o endemoniado vindo até ele, falou assim: vamos daqui, porque ali vem aquele que nada tem comigo. Eu não tenho nada com aquele lá. Eu não tenho nada com o pai da mentira. Amém? Vamos falar a verdade, desde os detalhes, porque nós não tropeçamos nas coisas grandes, nós tropeçamos em pequenas coisas, pequenas pedras é que nos fazem cair. Então vamos falar a verdade em tudo, em todas as situações. Se ofereceu para fazer um trabalho, para se fazer algo, para ajudar alguém, para participar de alguma coisa, para ir numa festa, para ir... e deixaram, então diga: eu pedi e me deixaram. Não diga: me convidaram. É muito diferente, é mentira. Por que às vezes a gente quer maquiar? Porque às vezes a gente quer parecer melhor. Mentira é mentira. Vamos falar a verdade. E uma mentira, a Bíblia diz que um abismo puxa outro. Você mente uma coisa agora, daqui a pouco o outro fala alguma coisa, você fala: ih, mas agora se eu falar vai descobrir, vai ter... Aí, menti mais uma vez. E vai aumentando a mentira, e o buraco vai crescendo. Aquele que fala a verdade, isso traz para a nossa vida prosperidade. Isso faz nós edificarmos nossa casa na rocha. Vamos falar a verdade, amém? Se você ora, fala a verdade com o Senhor quando você ora. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou enfraquecendo. Senhor, eu estou desanimando. Senhor, a minha fé está se abalando. Seja verdadeiro com o Senhor. Se você fala com o seu irmão, seja verdadeiro com o seu irmão. Amém, queridos? Se você está tentando algo, fale. Não quer falar, fique em silêncio, mas não minta. Mentira não é de Deus. E mentira só atrai atraso de vida. Como diz minha mãe, atraso de vida não faz você prosperar. Amém? Uma das coisas que faz você prosperar é credibilidade, é o teu nome. Você pode não ter dinheiro, mas se a pessoa confiar em você, você tem uma porta aberta. Amém, queridos? Você pode não ter dinheiro, mas se a pessoa confiar em você, você tem uma porta aberta. E nós fechamos estas portas quando nós falamos a mentira. Você fala uma vez, a pessoa finge que não percebeu. Você fala outra vez, ela, tá. Aí, uma hora que você vai precisar, ela não vai confiar em você. A porta fica fechada. Ela sabe que você não é verdadeiro. Ela sabe que a hora que aperta, você mente. A hora que aperta, você distorce a realidade. Então vamos falar o quê? A verdade. Você quer prosperar? Fala a verdade em nome de Jesus. Fala somente a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Tem mentiras, irmãos, que não nos levam a nada, não faz você ser melhor. Mentiu à toa. Tem umas mentiras que eu escuto que eu falo: pra quê? Pra quê? Que a verdade não ia desmerecer em nada essa pessoa, mas ela mente. A verdade não ia diminuir em nada ela, mas mente. É impressionante. Então não tem necessidade. Vamos trazer prosperidade para a nossa vida, colocando o tijolinho da verdade. Amém? Glória a Deus. Terceiro e último ponto, irmãos. Hoje nós vamos falar só de 3, amém? Que é buscar o Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos ter sabedoria, andarmos na verdade, só cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo, amém? Eu sempre oro e falo para Deus, sempre oro, e essa oração é uma das coisas que me acompanham. Senhor, Teu Espírito Santo é o Espírito da verdade. E as coisas
ficam claras como a luz do dia, e as coisas se mostram, e as coisas se revelam, e as coisas são esclarecidas. Amém, queridos? A gente não precisa sair se justificando com quem fala mal, pensa mal, com quem levanta falso testemunho. Eu coloco nas mãos de Deus e digo: Senhor, o Espírito da verdade, o Teu Espírito Santo está sobre a minha vida. Logo, as pessoas ou a situação ou o tempo mostra o que era, quem era, o que aconteceu. Tudo se resolve. O Espírito da verdade. Amém? O Espírito da verdade é o Espírito do Senhor, glória a Deus. Ele precisa nos encher. Lá em 1 Coríntios 14, 4, Paulo, que está instruindo a igreja sobre o batismo com o Espírito Santo, ele fala: olha, aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, se nós buscarmos o Espírito Santo, nós vamos edificar a nossa casa na rocha. Nós vamos nos edificar. Aleluia. Nós vamos colocar os tijolos corretos, os tijolos adequados. Amém, queridos? Não fique esperando o momento, o dia, a oportunidade que vai chegar, um caminhão de dinheiro na sua porta, que aí vai resolver seus problemas. Se nós não mudarmos nosso modo de agir, nosso modo de ver as coisas, nosso modo de pensar, nós não vamos resolver os nossos problemas nem com um caminhão de dinheiro. Mas se nós começarmos a alicerçar nossa casa na rocha, aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Aleluia! José foi governador do Egito, não foi começando como governador, foi administrando bem a dispensa da prisão. Amém, queridos? Foi no pouco, olha, cuida disso daqui. Ele cuidou, ele administrou, ele foi próspero, ele fez certinho, e aí Deus colocou ele sobre o muito. Colocou ele para liderar, colocou ele para governar. Aleluia! Não adianta nós querermos chegar no topo sem passar pelos processos. E é no processo que nós vamos aprendendo. Comece a edificar os tijolos certos. Olha para a sua vida, o que está fluindo? O que não está fluindo? Pastora, não está fluindo família, não está fluindo vida financeira, não está fluindo ministério, não está fluindo meus talentos com o Senhor, não está fluindo nada. Comece a mudar os tijolos aí da construção. Não adianta empenhar trabalho, esforço físico e fazer tudo errado. Usar material errado. Quem trabalha com construção sabe, né? Olha o irmão Célio ali, ó. Não adianta querer assentar o piso com outro material, que não é de piso. Não adianta querer fazer, esses dias foi na piscina, não é? O moço assentou tudo com a argamassa errada. Teve que arrancar tudo, irmãos. Deu um maior trabalhão. Não adianta a gente querer fazer, empenhou, mas eu trabalhei, mas eu me esforcei. Ai, mas eu sou esforçado, mas eu trabalho, mas eu não paro. Mas não adianta. Está empenhando esforço naquilo que não está fluindo. Vamos colocar os tijolos certos, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, que se a gente afia o ferro, o corte é mais preciso e a gente desprende menos esforço. Amém? Para que ficar se matando para fazer o que não está fluindo e às vezes deixando de, com menos esforço, colocar os tijolos certos e fazer o que vai fluir em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, que tudo aquilo que te atrasa, o Senhor está abrindo seus olhos, o Senhor está te levando a ter o conhecimento, para começar a colocar os tijolos corretos, para edificar coisas que vão trazer prosperidade, para mudar comportamentos nos detalhes, no dia a dia, no cotidiano, que vão edificar a sua vida, e a prosperidade vai chegar em nome de Jesus, aleluia! A prosperidade vai chegar em nome de Jesus. Mas comece a pensar isso. Eu preciso colocar o tijolo, é hoje, não é quando o dinheiro chegar. Então eu preciso falar a verdade hoje.
Eu preciso edificar hoje, não é quando o dinheiro chegar. Então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar hoje. Eu preciso, aí você vai edificando hoje. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Daqui a pouco você vai ver, está dando certo uma coisa, está dando certo uma oportunidade, está sobrando um dinheirinho, você consegue fazer algo, você já começa a ver um retorno, em nome de Jesus. Edifique-se, seja cheio do Espírito Santo, vamos edificar a nossa vida, vamos edificar a igreja do Senhor, vamos edificar nossas famílias, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eu declaro essa bênção na tua vida. Eu declaro essa bênção na tua casa. Eu declaro esta bênção na tua família. Eu declaro essa bênção sobre a tua cabeça, homem de Deus, profeta do Senhor, sacerdote do seu lar. Eu declaro esta bênção para você, mulher de Deus, profetiza da sua casa, mãe de família. Eu profetizo para você, jovem, que está começando a sua vida profissional, para você que está trilhando a tua vida, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor, abrindo os caminhos, tirando todos os empecilhos, e você, dia após dia, edificando tijolo após tijolo, edificando sua casa sobre a rocha, edificando sobre um alicerce firme, edificando sobre a verdade, edificando sobre a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que se abra o céu neste momento. Pai, os teus filhos que têm orado agora, que estão orando pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento, pela empresa, pela loja, pelo trabalho, em nome de Jesus. Pai, envia a tua bênção, Senhor. Meu Deus, famílias estão sendo apresentadas ao Senhor agora. Envia a tua bênção, Senhor Jesus. Corações para ser cheios do Senhor, para ser prósperos da tua unção, para ter os dons do Senhor multiplicados, Pai. Em nome de Jesus, que haja a bênção do céu. Que haja, Senhor, o recurso divino. Algo que vai além das nossas forças. Algo que vai além da inteligência, do conhecimento humano. Mas que traz a sabedoria do céu para os nossos corações. Mas que traz, Senhor Jesus, a sabedoria, Pai. A maturidade, Senhor Jesus. Pai, de saber que coisas duradouras custam. Senhor Jesus, coisas duradouras, Pai, exigem sacrifícios de nós. Coisas duradouras, Pai, são ganhas na força, no empenho, na dedicação. Assim seja, Senhor, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Assim seja, Pai. Confirmando tua bênção, Senhor, tua unção, teu poder. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir, que possas achar em mim a
todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou-me, marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são